Bem-vindo ao mais um episódio do Fala Atípico. Aqui nesse podcast você pode esperar muita informação, gente, muita informação sobre a comunidade atípica. Aqui estamos aqui para orientar, tá? Para direcionar tudo em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Hoje, como vocês podem ver, a Thalita não está aqui, minha co-apresentadora. Hoje estamos aqui com a Milena, Boa noite, tá bom? pessoal. E hoje vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre alimentação com ela, a nossa convidada Jane. Jane é nutricionista e responsável pelo projeto Cozinha Kids. Já sigam a Jane lá no Instagram, o projeto Cozinha Kids. Jane, fala um pouquinho pra gente sobre você, o seu respeito, se apresente para o nosso público. Boa noite, pessoal. Me chamo Jane Vieira, eu sou nutricionista. Eu tenho um espaço, é uma cozinha aqui. Esse espaço é o local que eu desenvolvo atividade com as crianças atípicas, não atípicas, né? As crianças que têm seletividade alimentar é o maior público que eu tenho hoje, né? Então, lá o espaço, ele é um espaço bem amplo, que as crianças têm todo o contato com animais, com árvores frutíferas, e tem esse trabalho coletivo, que são os eventos que são realizados com crianças que são atípicas e não atípicas, porque eu acho esse trabalho do coletivo, o ambiente coletivo, eu acho muito importante para a evolução da criança. Vamos começar com a Milena. Hoje nós estamos cheios de perguntas, né, Milena? Estamos, vou estar te fazendo algumas perguntinhas aqui, selecionamos. Como a nutricionista pode ajudar na seletividade alimentar? Então, hoje a nutricionista é assim, um papel fundamental em uma criança que tem seletividade alimentar. Precisamos ter uma ciência que uma criança, ele é um ser em desenvolvimento, que ele tem toda essa necessidade nutricional para desenvolvimento do seu corpo, da sua parte neurológica, motora. Então, a ausência dos nutrientes, ele pode sim acarretar bastante prejuízo no desenvolvimento da criança. Então, o profissional hoje, o nutricionista hoje, que tem essa capacidade de desenvolver na criança esse trabalho com a seletividade alimentar e evoluir, é fundamental para que essa criança cresça e se torne um adulto saudável. Eu fico observando, algumas pessoas falam muito que: "Olha, a criança não quer comer, é besteira". Por exemplo, a minha filha tem síndrome de Down e ela não gosta de feijão. Ela não come feijão. Só se for feijão, aquele feijão branquinho, né, o carioquinha. Ela não come feijão. As pessoas ficam assim: "Você tem que forçar, você tem que dar, tem que forçar". E essa parte do forçar a criança a comer realmente é prejudicial a essa criança? Como que essa criança se sentiria quando realmente fossem forçada a ingerir determinado tipo de alimento que ela não tem essa vontade, no caso, de ingerir, sem ter todo um trabalho ali? Infelizmente, hoje, a falta de informação das famílias, até mesmo dos profissionais, que são aqueles que têm o primeiro contato com a mãe, com a criança, né, os profissionais de saúde que têm esse contato, eles acabam não fazendo o direcionamento correto para essa família. O ponto principal é que os pais, eles precisam ter essa consciência de que precisam entender o que que está acontecendo com o universo dessa criança para poder fazer um direcionamento correto. É totalmente errado, é igual eu sempre converso com os pais. Se eu chego para você hoje, entendeu? Se você está dentro do seu meio de trabalho, você sabe que alguém está falando mal de você, isso te incomoda. E você consegue se expressar, mas a criança, ela muitas das vezes ela não consegue expressar, né, porque ela sabe exatamente, porque a criança ela tem um nível de percepção muito grande. Isso pode ser de crianças menores até
crianças maiores, as crianças pequenas, entendeu? Ela tem uma percepção do meio, do ambiente, ela sente quando alguma coisa está errada. E quando você, na verdade, não tem as informações e começa a fazer, direcionamentos negativos para a criança, aquilo dali vai afetando a parte emocional dela. E isso, entendeu? A parte emocional também acaba sendo um prejudicial, fazendo com que a criança ela bloqueie, eh o ah, que ela bloqueia, entendeu, a evolução dela, num caso de uma criança que tem seletividade alimentar. Então, assim, o ponto principal é, se você identificou que a criança tem esse quadro de recusa alimentar, o importante, o primeiro passo é que a família, o pai e a mãe, eles entrem no consenso, eles têm que conversar sobre o assunto, eles têm que procurar o profissional. Porque muitas pessoas não sabem, mas as primeiras consultas com a criança, a maioria das vezes ela não participa, porque precisamos o profissional entender o que está acontecendo com aquela criança para a gente poder direcionar como é que vai ser as diretrizes de tratamento, porque eu não posso, entendeu, simplesmente botar uma criança dentro de uma sala e que o pai e a mãe, entendeu, vai dizer: "Olha, meu filho não come", vai negativar. Então todas essas palavras, principalmente vindo dos pais, que é a nossa relação maior de afeto, pesa muito. Então a criança, entendeu, ela se sente muito desconfortável. Nem à toa que, por exemplo, às vezes, essa semana aconteceu uma situação que isso é só um exemplo. A criança, ela não consome fruta e ela foi, entendeu, experimentar a uva. E ao momento que ela foi experimentar a uva, ela pegou a uva e ela foi experimentar, ela falou: "Tia, eu vou comer a uva". Ela pegou a uva e ela foi se esconder para comer. Por quê? Porque ela não quer criar uma expectativa em cima de um pai e de uma mãe que talvez, se ele não conseguir deglutir aquele alimento, entendeu, a criança ela fica também não querendo nem se frustrar e nem frustrar as pessoas que estão criando uma expectativa em cima dela. Então, assim, o nosso trabalho precisa ser muito respeitoso em relação à criança. É diferente quando eu tenho um problema com um adulto que eu sento e eu sei exatamente, entendeu, pontuar que isso, entendeu, você fez uma atitude negativa, mas a criança ela não sabe se expressar muitas das vezes e isso acaba, entendeu, prejudicando os profissionais que vai tratar aquela criança. É, e nós temos visto também que a seletividade alimentar tem crescido muito no público autista, né? Por que que muitas crianças autistas têm apresentado essa seletividade alimentar? Então, isso são particularidades de cada criança. Então, assim, hoje, infelizmente, o certo seria quando a criança vem apresentando qualquer alteração que, hoje, por exemplo, entrou uma mãe em contato comigo que justamente a criança tem 10 anos e ela entrou em contato comigo que ela acabou me descobrindo no Instagram, Sim. que alguém marcou o meu trabalho e ela entrou em contato comigo. Então ela na nossa conversa que nós tivemos, eu fiquei muito triste, porque ela o tempo todo, ela chorava falando comigo. E eu pontuando com ela: "Mãe, olha só, a culpa não é sua, não se culpe e não culpe seu esposo", porque o primeiro contato que a criança teve foi com um profissional de saúde, uma pessoa que estuda, que tem todas as informações. Então, se você, como mãe, porque é o que eu sempre digo, se você como mãe que vive no cotidiano com seu filho, se ele chega para mim e fala assim: "Ele tem um problema", eu preciso acreditar que ele tem um problema e eu preciso investigar o que está acontecendo com essa criança. Porque assim, é muito fácil, eu no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu que convivo com a criança, então se eu pontuo como mãe, como pai, a um profissional de saúde, ele tem por direito tentar esclarecer informações e não ocultar, porque o você ocultar prejudica todo o trabalho. Agora, uma criança com 10 anos que poderia ter tido todo um direcionamento diferente,
e acaba tendo todo um histórico de 10 anos de seletividade alimentar e que nunca teve um esclarecimento, que foi o que aconteceu hoje. Em uma conversa de 10 minutos, ela teve um esclarecimento que ela não teve com o profissional, né, que acompanhava essa criança, que ia ao pediatra, e cadê as informações que não foram pontuadas para ajudar ela a ter uma direcionar para um profissional correto. Eu vejo às vezes as pessoas falando muito, as pessoas têm muito aquilo ainda que nutrição é frescura, que ter uma nutricionista, fazer um atendimento com uma nutricionista, poucos têm acesso, essa é a realidade. Então, assim, quais os benefícios, né, a gente aqui está falando das crianças atípicas, né, das pessoas com deficiência. Quando é necessário iniciar uma terapia alimentar nessa criança? Olha, geralmente, se a criança já pontua desde bebê, né, com 8, 9 meses, você já pode já iniciar. Na verdade, o certo seria a criança ter acompanhamento dos 2 profissionais. Ela tinha que, desde que nasceu, crianças de modo geral, ela era para realizar a introdução alimentar, a questão do aleitamento materno, toda essa orientação tinha que vir de um nutricionista. Uhum. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade com muitos tabus ainda. Então, as pessoas acabam se descobrindo muito depois, entendeu? A nossa. eh, a, e descobrindo a importância do nutricionista tardiamente. Então, isso acaba prejudicando muitas crianças. E você poderia falar para a gente um pouquinho dos benefícios da terapia alimentar? Sim, a terapia alimentar, ela é um benefício extremamente grande para a criança, porque, assim, a terapia, muitas das vezes os pais, entendeu, eles acham que a criança ele, ela tá indo ali para ela brincar, só que é o que eu sempre explico, a terapia ela tem todo um objetivo, ela tem todo um estudo, todos os profissionais hoje em dia que fazem terapia alimentar com as crianças, elas passam, entendeu, por uma bateria de estudos muito grande para poder desenvolver, porque você vai ter que trabalhar um comportamento, traumas, muitas situações. E a terapia, ela vai ajudar aquela criança a ampliar o consumo de alimentos que é necessário para o seu desenvolvimento. É porque muitas vezes, né, algumas pessoas, pais, acham que é apenas uma brincadeira na terapia, né, mas é um brincar funcional. Por detrás daquilo dali, né, tem uma grande. Todas as terapias, elas são planejadas e ela tem um objetivo de desenvolver alguma característica na criança. Nenhuma terapia, entendeu, ela é vazia, nenhuma sessão de terapia, ela é vazia, ela tem todas elas, ela tem um objetivo, né. Então, assim, muitas das vezes os pais ficam, assim, frustrados, porque sabem, por exemplo, hoje eu tenho crianças que eu acompanho há 3 anos, Uhum. então e não existe uma receita de bolo para criança, né, então cada criança ela tem um tempo dela de desenvolver. Por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendi que ela só tinha um consumo maior dos alimentos era brownie. Então era brownie no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta, então isso era uma rotina da criança. Então, o que que acontece? Quando a criança foi avaliada, porque na verdade ela é avaliada de um modo geral. Então, a criança já estava desenvolvendo, entendeu? Um quadro de esofagite, dores abdominais, devido, entendeu, a essa ausência de uma boa alimentação. E a gente sabe que hoje as doenças gastrointestinais, elas estão associadas a esse consumo de farinha branca, muito chocolate, muito alimentos, entendeu, que são vazios, que na verdade não nutre a criança de um modo em si, né. Então você imagina uma criança com 5 anos que precisa que tem todas aquelas necessidades nutricionais e o seu único alimento ser um bolinho, um brownie durante várias etapas durante o dia.
Então, assim, a família, a gente fez todo um trabalho e vem fazendo todo um trabalho, porque, assim, é muito importante a família ser parceira do terapeuta, para que a gente possa desenvolver todo esse trabalho, porque a terapia ela começa dentro da sessão e ela vai se concluindo dentro de casa, dentro do ambiente familiar, dentro da escola. Então, assim, existe todo um leque, né, de ambientes que a gente vai desenvolver nesse trabalho. É, acabando que você respondeu, meio que respondeu, mas eu vou perguntar novamente. Quais são as consequências para a criança que tem a seletividade alimentar? A criança, a gente sabe que no autismo existe a seletividade alimentar. Muitas crianças não gostam da textura, ou não gostam do alimento, do cheiro, né? Então, assim, é qual a consequência para essa criança e como intervir? Como a mãe e o pai pode ajudar nessa intervenção? Além do tratamento, né, que tem que buscar um profissional, como você falou, um conjunto, né, a terapia conjunta, talvez precise de um psicólogo, né, ir no médico, fazer todos os exames, procurar nutricionista, mas como o pai e a mãe em casa pode estar agindo de uma forma que ajude essa criança nessa seletividade alimentar? Então, a importância do pai, como eu sempre falei, né, a importância do pai e da mãe, que são a referência das crianças, é muito grande. Elas primeiro passo que elas têm que ter é ter conversas, entendeu, quando a criança estiver longe, para eles alinharem o pensamento dos 2. E também, por exemplo, se a criança tem um meio de outros familiares que envolve avô, que fica com o avô enquanto o pai trabalha, ela é importante também, todo aquele conjunto familiar também está alinhado para poder ajudar essa criança, porque quando você começa a dar uma à criança o funções, trazer ela, entendeu, respeitosamente para o seu meio: "Filho, vem cá, ajuda aqui a mãe, pega aqui esse alface que caiu no chão para mim". Então, por exemplo, assim, por mais que ele às vezes tenha nojo, quando ele, entendeu, na hora do momento, ele muitas das vezes ele pode ir lá e pegar aquele alface e entregar à mãe, mas tem que ser tudo de uma forma muito respeituosa. Não, que você, por exemplo, se a criança negar de pegar, você tem que entender: "Não, filho, tudo bem, obrigado, tá, que você chegou perto aqui, mas eu entendo você", porque você tem que saber lidar ao longo do dia. E claro, né, ir trabalhando, eh eh todas as e vendo, entendeu, todo o comportamento da criança, porque, assim, os pais, eles sabem totalmente o perfil que a criança tem. Você sabe que a sua filha gosta de rosa, gosta de um determinado desenho, gosta, por exemplo, a criança ela tem, por exemplo, ela tem um formato que ela come sempre batata, então já que ela aceita a batata, você pode chamar ela: "Filho, vem cá, vamos fazer um corte de batata diferente". Aquilo dali já é um grande desafio para a criança, porque ela vai acabar comendo, entendeu, aquele alimento de uma forma diferente. E aí você tendo que ir no sempre, porque assim, por exemplo, a partir do momento que você fala para uma criança assim: "Olha, pega esse copo de plástico, porque eu não posso dar um de vidro". Então você, na verdade, entendeu, você já tá não Tá estimulando. criando já uma Já insegurança, né? criando uma insegurança. Então, a partir do momento que você dá um copo de vidro, entendeu? "Olha, filho, pega esse copo de vidro aqui, esse suco aqui", que, por exemplo, você pode colocar um suco que muitas das vezes, as crianças chegam lá para o atendimento, e aí eu acabo pegando uma taça e coloco na mão dela e falo: "Leva lá para o papai, porque ele ama suco de maracujá". Só que para aquela criança, entendeu? É um desafio extremamente grande, porque ela não gosta do cheiro do maracujá, ela não gosta do maracujá, mas ela sabe que o pai gosta de maracujá. E aí, quando você dá uma missão para ela, ela tenta, entendeu? Muitas das vezes, dependendo do momento, que claro que nós, como terapeuta, a gente fazemos um trabalho diariamente respeituoso com a criança.
Você sabe exatamente o dia que você pode executar aquele trabalho ou não. Porque muitas das vezes você faz todo um planejamento, mas quando a criança chega num ambiente, muitas das vezes ela aconteceu alguma coisa no seu decorrer do momento do dia que criou um gatilho que ela criasse um bloqueio. E às vezes aquele trabalho que você iria desenvolver, você já não pode desenvolver com ela. Então o terapeuta ele tem que ter sempre uma carta na manga para ele poder mudar todo aquele contexto. Mas, por exemplo, se aquela criança ela está bem acolhida com toda a equipe, multidisciplinar, porque é muito importante. O nutricionista, ele não faz um trabalho sozinho, ele precisa de toda uma equipe que possa trabalhar junto com ele, TO, psicopedagogo, todos eles, gente, têm uma importância, assim, psicólogo de tamanha grandeza, porque quando a criança ela é assistida pelo conjunto, ela tem um desenvolvimento muito grande. Em relação ao comportamento da criança atípica, como que a alimentação pode influenciar, tanto positivamente como negativamente? Existem alimentos que você geralmente, prefere tirar da dieta daquela criança, porque influencia de alguma forma no comportamento da criança atípica? Então na verdade, existem alimentos, né, que claro, há alimentos que nos tranquilizam e alimentos que nos deixam bastante, né, Acelerado. acelerado, né, que acelera o metabolismo, então existe. Só que existe uma pontuação importante. Eu não posso, né, simplesmente tirar de uma criança alimentos, se eu não consigo incluir outros. Então tudo isso é uma avaliação, que por exemplo, assim, igual essa criança que chegou para o meu atendimento, ela só comia brownie. Se eu dissesse à família dela que não era para que fosse tirado o brownie da alimentação dela, o como era que seria isso para a criança? Iria ter um trauma. Então, tudo isso, até para você excluir um alimento e substituir por outro, você tem que ter um trabalho muito grande com aquela criança para poder fazer isso. Quando são uma criança que tem, assim, um leque de consumo alimentar, né, e que ela, por exemplo, ela tem um consumo de alimentos bastante grande na sua grade diária, então eu posso justamente falar para os pais: "Vamos tentar substituir, entendeu, um alimento pelo outro". Só que quando aquela criança tem uma seletividade muito grande, eu não posso intervir em certas coisas, porque aquele alimento existe todo um conjunto de emoções, de afeto, então precisa ser trabalhado para poder fazer essa exclusão, né, e substituir por outros. Mas claro, os alimentos eles, assim, ajudam bastante quando você consegue tirar, alimentos certos alimentos que, mexe muito com o metabolismo da criança, que deixa ele mais acelerado, que então isso claro que tem uma evolução muito grande. É, assim, a Rebeca, né, a Rebeca ela vai fazer 14 anos. E chegou naquela fase, eu tenho o Roger que tem 16, chegou naquela fase que não quero comer. Só gosto de macarrão. Só gosto de macarrão, ai, só queria comer macarrão. E eu comecei a colocar ela na cozinha pra fazer comida comigo. E eu pedia pra ela pegar o tomate, aí pegava pra ela pegar a cebola, aí mostrava pra ela o macarrão. Agora ela come brócolis. Hoje a gente saiu, foi almoçar, ela foi lá, eu falei: "O que que você quer?". Ela foi lá, pegou cenoura e chuchu, botou no pratinho dela, come franguinho, come peixe, ela come até jiló. Ela come até jiló. Porque foi feito, assim, um trabalho dela apresentar o alimento para ela mesmo. Ela colocar a mão na massa comigo, sabe. Às vezes eu faço biscoitinho de amanteigado e ela adora sovar a massinha. Hum. Então esse processo de colocar a mão, tipo assim, quando eu vou catar o feijão, ela não gosta do feijão, de você separar o feijão. Ela não gosta do feijão, né, o feijão tradicional que a gente mas ela gosta do carioquinha. Aí quando eu vou catar com ela, eu mostro como que eu tô fazendo, como que eu tô temperando, pra ela poder ver, eu falo: "Faz bem".
Então, assim, tudo isso eu acredito que independente, a criança sendo atípica ou não atípica, a gente tem que apresentar essas alternativas e mostrar para elas que elas são importantes naquele processo, né. Não é fácil, não vou dizer que é fácil você parar, você tá ali, a vida é muito corrida hoje, questão a gente estava até conversando naquele dia, né, que a nossa vida é muito corrida. Então a gente é muito mais prático desembrulhar do que descascar, né. Você pegar e fazer uma comida ali fresquinha, eu estava até falando com meu marido ontem, falei assim: "É complicado mesmo", que eu cheguei ontem e fui fazer uma linguiça com creme de batata, e fiquei assim, falei: "Gente, realmente é mais difícil você parar pra fazer uma comidinha, muito mais fácil você pegar lá e chamar o iFood". Com certeza. Mas a gente precisa entender que nós somos exemplos para nossos filhos, e a gente precisa mudar o nosso comportamento se a gente quer que o comportamento deles também seja diferente. Eu vejo muito isso, inclusive, na alimentação. E muitas coisas acabam pontuando, né, porque, por exemplo, assim, hoje em dia, devido à nossa correria de trabalho, se senta-se pouco à mesa. Muitas das vezes, as pessoas acabam não fazendo as refeições, cada um faz separado. E assim, a criança, ela vê os pais como espelho, né. Então, essa fase inicial é muito importante isso. Então, com a nossa correria de trabalho, a gente precisa filtrar muito, tentar organizar nosso trabalho. Eu sei que cozinhar dá trabalho. Não adianta iludir as pessoas, entendeu? Ah, não, vou fazer uma alimentação saudável, eu vou começar hoje a preparar isso, aquilo. Gente, dá trabalho. Só que assim, o nosso corpo, ele tem as necessidades dele. Então não adianta você, porque eu sempre falo, o errado, não é o nosso erro maior na parte alimentar, por exemplo: "Ah, Jane, porque eu consumi iFood a semana inteira", mas se você uma vez na semana consumir iFood não é o problema. Agora você não pode fazer isso rotineiramente, porque você vai acabar prejudicando um corpo que precisa, porque eu sempre falo, nós não somos um carro que para no posto e simplesmente se abastece com, se eu for um carro a diesel, é diesel, a álcool, é álcool, gasolina, é gasolina, não. Eu sou um corpo que precisa de vitamina D, que preciso de vitamina A, que preciso de B12, que preciso de todas as vitaminas. Então, a ausência delas cria um grande impacto na nossa saúde. E aí, muitas das vezes, por exemplo, eu tenho crianças que, graças a Deus, agora esse ano, eu tenho uma criança que eu já acompanho há 2 anos e eu e os pais ficamos muito felizes, porque já fazem 2 anos que desde que iniciou o tratamento que não existe mais internação, porque era uma criança que rotineiramente vivia internada. Por quê? Pela questão dos hábitos alimentares. Então, uma criança que tinha, entendeu, um quadro imunológico de altos e baixos, e agora a gente há 2 anos conseguimos controlar. Maravilha. Então fizemos até uma comemoração de parabéns de 2 anos sem estar internado. Então, às vezes, muito, a terapia, ela é importante justamente por isso, porque você vai ajudar a criança a desenvolver ela, a aumentar a questão imunológica, a apresentar ao organismo dela os alimentos que têm deficiência no dia a dia. E tudo de uma forma muito lúdica, né? Justamente, porque a gente precisa entrar dentro do universo da criança. Então, muitas das vezes, quando eu vou termino uma terapia, às vezes eu tô toda suja, porque eu preciso, sabe, igual aconteceu há pouco tempo, eu tinha uma criança que eu venho trabalhando a questão do nojo nela, então ela se identifica muito com a pintura. Então você como profissional, você vai vendo, entendeu, no dia a dia a identidade de cada criança, por isso a importância, por isso que eu falo que não existe uma receita de bolo, então cada uma tem um perfil. Então eu comecei a observar que aquela criança adora pintura. Então eu comecei a desenvolver nela, para a gente quebrar o nojo, comecei a desenvolver nela pinturas com corantes, e as texturas eram de batata doce, de batata, de arroz, de feijão, então era tudo de modo pastoso. Então eu comecei ela a trabalhar com o dedinho pintando, então ela ia fazendo várias artes.
Então, quando foi um dia, ela estava assim no ápice da felicidade tão grande que ela pegou, depois de pintar vários papéis, ela pegou e fez: "Tia Jane, vamos brincar de guerra", e começou a jogar aquelas tintas em cima de mim. E como o meu espaço é bastante amplo, né, então ele jogando, e eu sempre falo para os pais: não deixa que quem tem que conduzir a sessão sou eu, porque eles participam, né, eles ficam dentro do espaço que a criança fica, então não, por favor, não impeça a criança de fazer alguma atividade que ela está com vontade de fazer. E ela ria de alegria e jogava aquilo em mim e jogava aquilo nela. Ou seja, hoje, quando eu sento com essa criança e peço para ela pegar qualquer alimento, ela já não tem mais aquele contexto de ter, entendeu? De pensar: "Ai, eu não gosto, eu tenho nojo, tira daqui, não posso conviver mais com isso perto de mim". Não, a gente conseguiu, fazer, entendeu, com a criança evoluir-se na escala. Então ela, na verdade, hoje ela tolera as texturas. Nós temos, essa questão, né, da criança atípica. Tem muitas crianças que, no caso da minha filha, durante muito tempo ela teve baixa imunidade, né, que ela é síndrome de Down, então a imunidade dela é um pouquinho baixa. Então ela vivia, né, às vezes tem mais facilidade de ficar resfriada, e nós trabalhamos muito isso, a questão de alimentos, né, para evitar, né, antibiótico, fortalecer a imunidade dela. Quais, assim, os alimentos para inserir numa alimentação de uma criança, para que ela venha ficar mais, assim, vamos colocar, mais forte e saudável, que pode ter assim, que tenha mais acesso, tipo assim, às vezes a mãe está perdida no mercado. O "Que que eu faço para essa criança? O que que eu posso estar fazendo para essa criança, ficar mais forte, para poder" quais alimentos? Resistente, Pra mais uma boa resistente, uma imunidade, boa né. imunidade, o que a gente pode estar fazendo aí? Então, assim, existem muitos alimentos que são assim, que ajudam bastante, né. Eu sempre pontuo que a maçã ajuda em muitos sentidos. Por quê? A maçã, ela ela é super importante, porque ela tem a questão da pectina, e a partir do momento que você faz o cozimento dessa maçã, você ativa ela. Nós precisamos sempre pensar de um modo, entendeu, que assim, nem tudo que eu como eu absorvo. Então eu preciso ter um cuidado muito grande. Então, se existe uma criança que tem uma imunidade baixa, então você tem que tentar fazendo algumas mudanças. Eu tenho por exemplo, se você tem um filho que só come linguiça, vamos tentar ver, entendeu, uma forma de pegar uma linguiça mais saudável, substituir pelaquela que come do mercado, por quê? Porque os aditivos que contém dentro daquele alimento vai agredir a nossa barreira intestinal, então vai fazer com que aquela criança você possa ofertar vários alimentos nutritivos e ela acaba não absorvendo. Então é muito importante a gente tentar excluir os embutidos da alimentação dessa criança, tentar colocar no dia a dia mais alimentos que acabam beneficiando, biomassa de banana verde, maçã, porque aí você pode pegar a maçã cozida e bate, entendeu, dentro de um leite que a criança toma, dentro de uma vitamina que ela consegue ingerir, você consegue, entendeu, colocar um pouquinho de açafrão dentro da comida dela, dentro de um arroz ou até mesmo dentro do feijão, que acaba mascarando a cor, né, porque às vezes a criança não gosta das cores, então você tem que ir tentando ir trabalhando aquela criança, entendeu, no formato, porque quando você senta com um profissional e você mostra para ela, entendeu, como é que é a alimentação daquela criança, ele vai pegar todas aquelas informações e ela vai tentar trabalhar para poder justamente implementar no dia a dia as mudanças para fazer com que essa criança tenha uma boa alimentação. Mas assim, precisamos sempre ter esse cuidado de tentar excluir
né, todos os alimentos que são agressores, porque existe alimentos que fazem muito mal à saúde da criança. Olha, se você for hoje no mercado e pegar o rótulo dos alimentos, por exemplo, eu tenho crianças que ela só come que ela adora comer bisnaguinha. Se você pegar todos os rótulos dos alimentos de bisnaguinha hoje, você vai ver, entendeu? Que tem umas que tem menos, que são melhores, porque tem produtos de melhores qualidades, e outras, entendeu, que tem produtos de piores qualidade. Então a gente precisa ir aprendendo a selecionar, substituir e ler rótulo, gente, é um caminho muito importante na alimen na é um caminho muito bom e beneficia muito a criança. Nós temos visto muito sobre intolerância e alergia, né, você poderia estar falando um pouquinho pra gente? Justamente o que isso mesmo que eu estava falando agora. Nossas vilosidades, elas, na verdade, elas são assim, ó, todas fechadinhas. Então, a partir do momento que você começa a incluir na alimentação da criança corantes, aditivos, todos esses alimentos que são agressores, e aí, o que que acontece? A criança, ela tem uma imaturidade no seu trato, né, porque na verdade a nossa digestão ela começa na boca e ela termina, né, com você finalizando, evacuando, né, então tem todo então vai todo nesse trajeto. Então o que que acontece? A partir do momento que você começa a introduzir na criança somente alimentos que são agressores, a a criança ela abre, entendeu, uma janela de altos e baixos imunológicos, então ela acaba muitas das vezes aí já apresenta intolerância, já não tolera corante, então vai apresentando várias, já existe que ó, eu já pego criança já que já tem intolerância à lactose, intolerância a glúten, intolerância a corante, eu tenho crianças que não pode nem consumir cenoura, que já tem intolerância, entendeu, ao componente da cenoura, então assim, as pessoas hoje em dia, a gente precisa ter uma mentalidade melhor, porque o nossa evolução está, na verdade, muitas das vezes prejudicando o nosso dia a dia, porque a gente acaba comendo muito pior, né? Antigamente as pessoas tinham uma alimentação muito melhor Tinha. e hoje a gente acaba tendo um acesso financeiro e, só que o nosso financeiro acaba, entendeu, não acompanhando a evolução, que aí a gente acaba se tornando tudo muito mais prático. Eu prefiro isso, que é mais prático do que isso. Então, por exemplo, existem pessoas que, saiu um estudo agora há pouco tempo, que foi feita uma análise em salada lavada, né, e aí eles encontraram vários, erros de higiene, de manipulação. E assim, muitas das vezes, o que que acontece? A gente acaba comprando aquele alimento cortado, que você não sabe se foi feito toda aquela higiene, e você acaba ingerindo na sua correria do seu dia a dia. Então hoje a gente precisa ter um planejamento alimentar muito grande, porque nós temos muito acesso a alimentos, né, então muitas das vezes as pessoas acabam pontuando: "Ah, porque se alimentar bem custa caro", mas se você fizer um planejamento, você sabe que o mercado A, B e C tem aqueles dias de feirinha, então tudo isso acaba, entendeu, ajudando você a manter um padrão alimentar melhor. E algumas crianças já nascem com essa intolerância, antes da introdução alimentar. Isso seria fatores genéticos, algumas coisas do tipo assim? Porque, assim, também sai um estudo que a mãe, entendeu, quando estava comendo alguns alimentos, a criança estava fazendo aquela expressão de sorriso. Então, assim, claro, se você é uma pessoa que vai se você hoje for pensar: "Eu vou engravidar", a primeira coisa que você tem que fazer, além de você procurar um obstetra, você tem que procurar também um nutricionista. Por quê? Porque, claro, as ausências, você é um corpo que vai, gerar um corpo.
Então, se você tem todas aquelas deficiências, provavelmente aquela criança ela vai nascer com algumas deficiências, porque muita hoje, igual eu estava conversando agora que eu fiz uma palestra para gestantes, e eu estava falando para elas: "Precisamos selecionar aquilo que come", porque às vezes a pessoa está grávida, então Comer de ela acha: "Eu vou tudo. comer de tudo", né. "Não, vou comer de tudo, vou comer Vou de tudo, aproveitar. então vou aproveitar". Então você acaba muitas das vezes gerando uma diabetes, uma hipertensão, e o final da sua gravidez, ela depende muito do seu início da gravidez. Então, se você tem umas escolhas alimentares boa ao longo da sua gravidez, com certeza você vai ter um bom parto, você tem menos risco de ter intercorrências. Mas se você acaba consumindo muito produtos embutidos, muito sal, muito Pode vir a questão da açúcar, então glicose, da pressão alta, né, na gestação, a diabetes gestacional também, que muitas pessoas já adquirem exatamente. diabetes gestacional e também o bebê já nasce, né, com a Uhum. questão da diabetes, pode nascer até com peso, né, alterado. E assim, é uma curiosidade, o leite, ele realmente, as pessoas hoje em dia estão falando muito do leite. Minha filha toma leite, ela tem que ter o leitinho dela com o Nescau, com achocolatado. Ela tem que tomar o leitinho dela de manhã com o biscoitinho dela. Pode dar qualquer coisa, mas ela tem que comer aquilo ali. Já é dela. O leite é realmente inflamatório? É, existe assim, né, vários estudos que acabam, né, que levam a umas pessoas que falam que sim, outros que não. E então, assim, existe claro, os animais hoje em dia, eles têm recebido uma quantidade, rações para poder evoluir, recebe muitas, entendeu, medicações, então o leite hoje, entendeu, que chega ao nosso consumo, já não é mais um leite, né, saudável. Só que não é que não seja tão saudável, né, então, assim, quando você sabe de onde é que vem toda aquela questão do processamento do leite, eu particularmente, eu gosto de tentar excluir o leite, porque eu vejo que algumas pessoas acaba tendo um benefício. Mas, assim, você tem que avaliar caso a caso, né, porque na verdade depende muito dessa questão da avaliação da criança, da questão desse lado gastrointestinal dela. Por exemplo, a sua filha tem um consumo, mas ela se dá super bem com leite. O Nescau. A única coisa que a gente poderia substituir é tirar o Nescau e colocar o cacau, Ah, né. tá. Substituir o Nescau, que tem vários Mais aditivos, doce. por um cacau 50%, né, e aí ir o substituindo, porque acaba sendo um alimento mais saudável para ela em relação Ao ao uso Nescau. do Nescau. Eu, assim, também fico pensando que, hoje em dia, em relação à alimentação, eu morei em fazenda há muitos anos, então eu comia sempre comi muito legume, muita verdura. Meu primeiro biscoito recheado, assim, industrializado, eu tinha meus 13 anos de idade. Então eu não comia nada industrializado. Era tudo da roça mesmo, da terra. E eu vi a gente não ficava doente. Meus irmãos, a gente não ficava doente. Muito difícil. E eu, depois que eu cresci, me tornei mãe, falava assim: "Gente, hoje em dia as pessoas ficam tão doentes, por quê?". Aí eu, entendendo, eu comecei a ver que é questão da alimentação. Alimentação, porque você, quando se alimenta bem, você fica até mais disposto. Quando você acorda de manhã, você tem uma alimentação adequada, você fica mais disposto. Você fica mais disposto para encarar o dia. Quando você Você se para para sente outra almoçar, é pessoa. outra pessoa. Quando você está assim na sua vida, na sua correria, se você parar para fazer um lanche, você lanchou, você se sentiu saciado ali. Mas depois você não fica, você fica fraco. Então, assim, hoje a gente estava vindo do Rio, aí meu marido falou: "Vamos lanchar ou vamos almoçar?" Eu falei: "Vamos almoçar". Parando para almoçar. Então, eu fico vendo e às vezes as pessoas não dão a importância que realmente tem no alimento, principalmente na primeira infância, né, que é aquela parte que está formando os ossos, o corpo está em formação, que a gente precisa dessas fontes de vitamina que às vezes
determinados alimentos têm e não é oferecido à criança, porque a criança disse não, e a gente não faz aquele trabalho para que a criança aceite, né. Então acho que, seu trabalho é mega importante, tá apresentando para as crianças que não é só isso que eu quero falar para as mães atípicas, não é só neuropsicopedagogo, psicóloga, fono, psicomotricista, a nutrição também é importante, para que essa criança venha desenvolver e conseguir fazer todas as outras atividades com qualidade, porque é tantas atividades que as crianças atípicas fazem, ao longo do dia, às Sim. vezes há uma agenda lotada, então essa criança não só essa criança, como essa mãe tem que estar bem alimentado, com as vitaminas ok, para conseguir dar o seu melhor em cada terapia que elas fazem, cada tarefa multidisciplinar, né. Não, com certeza. É super importante. Hoje em dia, hoje se cria muito assim, né, muitos pais têm muitas expectativas em relação às crianças. Os pais hoje que estão já recebendo essa informação, porque como hoje tem se falado muito sobre o autismo, então tem chego bastante informação. Então, já chegam, sabe, sempre geralmente chega na consulta já o pai, já assim, com um leque de perguntas e informação. "Jane, eu gostaria de saber isso, gostaria de tirar dúvida em relação àquilo". E isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né. Eu acho tão importante, assim, quando o pai desculpa. Quando os pais, entendeu, eles acredita no tratamento, acredita na criança. Porque, na verdade, quando a família chega e ela diz sim ao seu trabalho, ela não está dizendo um sim para você não, ela está, entendeu, botando uma criança, tá acreditando que aquela criança vai desenvolver no seu trabalho. E a maior credibilidade que tem ali não é do nutricionista, não é do terapeuta, justamente é da criança. Então, assim, é super importante. Então, desde que eu desenvolvi o trabalho do Cozinha Kids, né, que na verdade todo o meu objetivo desde sempre era fazer com que as crianças tivessem esse contato. E é muito mágico esse trabalho com elas, né? O meu filho tem 7 anos e ele acompanha todas as atividades que tem. Então, a gente sempre procura, por exemplo, no final do ano, a gente sempre eu gosto de fazer vários eventos ao longo do ano. E aí já tem vários pais já mandando mensagem: "Jane, vai ter evento esse ano?", porque sempre a gente faz eu vou realizando, entendeu, várias oficinas. Então, ano passado a gente realizou a oficina de Natal, e foi uma oficina muito linda. Então as crianças desenvolveram o panetone desde o início, eles colocaram no forno, foram eles que fizeram o corte, foram eles, entendeu, que fizeram desde a espuma, que é o início do panetone, até o final. Eu coloco eles para pesar, eu coloco eles para pegar na farinha, no açúcar, quebrar o ovo. E isso, sabe, faz com que a criança, ela tenha, assim, ela se desenvolve muito. Eu tenho uma criança que até hoje eu acompanho ela, então o ano passado a gente fez a oficina de Natal. Então, assim, no Natal a gente trabalha com tudo, né, nozes, então eu gosto de uma coisa bem glamourosa para as crianças. Então eu coloquei lá nozes, ameixa, maçã, aí eu fiz uns cookies com eles saudável, né, com as crianças, então a gente fez o cookies, fizemos o panetone, então quando ficou pronto a gente enfeitou o jardim inteiro, colocamos eles numa mesa e, assim, eu geralmente eu coloco eles na responsabilidade de poder fazer aquilo dali. Então eles desenvolveram tudo o trabalho, então quando tudo ficou pronto, então eu montei uma mesa e coloquei lá os saquinhos: "Olha, vamos botar as nozes dentro da vasilha, vamos botar as travessas e vamos arrumar a mesa para a gente poder fazer a ceia em conjunto". Então, eles pegando aquelas travessas de vidro, acendendo as velinhas, porque eu coloquei as velas na mesa para ficar uma coisa bem assim, memórias natalinas de verdade. E aí eu fui explicando para eles, entendeu, que o Natal é Jesus, e então a gente fez aquela mesa muito legal. Então, assim, os pais muito impactados de ver eles, entendeu?
pegando em travessas de vidro e montando e querendo ajudar, e as crianças: "Não, licença, sai daqui, me deixa", e querendo, sabe, desenvolver aquilo dali. E aí eles montaram a mesa inteira, e aí eu tenho uma criança que tinha seletividade, na verdade tinham 3 na mesa que tinham seletividade alimentar, então elas sentaram todas na mesa com aquelas velas, todas eufóricas, com aquela mesa super bonita, e aí, de repente, a minha paciente foi, comeu nozes, que ela tem seletividade alimentar e ela não come. Então ela experimentou nozes, gostou, comeu metade de uma maçã que ela também não comia, e ela comeu, entendeu, 3 panetone. Então, assim, foram 3 alimentos que não faziam parte do repertório alimentar daquela criança, mas assim, o trabalho coletivo, aquele momento, entendeu, junto com outras crianças, todo aquele, comprometimento que ela teve de responsabilidade em desenvolver todo aquele momento, fez com que ela se sentisse tão segura ao ponto de sentar na mesa e comer. E assim, a mãe dessa criança tinha um compromisso. E era um compromisso super importante. Então, quando ela viu aquela criança sentada na mesa comendo, ela começou a chorar de emoção, né. "Minha filha está comendo", e aí ela acabou desmarcando o compromisso que ela tinha, porque eu sempre falo, quando a criança abre a janela da aceitação, a gente, por exemplo: "Mãe, eu quero comer um feijão agora, o que você estiver fazendo, você tem que parar e você tem que dizer: 'Sim, tudo bem, filho'", Uhum. e ofertar, porque na verdade, se ela está sentindo aquela confiança, mesmo que ela não consiga concluir com sucesso, porque na verdade ela concluiu com sucesso, porque quando ela cria o desejo de pedir, ela já está se sentindo, entendeu, num momento de tão conforto que ela está aceitando experimentar mesmo que ela não faça, entendeu? Mesmo que ela: "Ai filho, eu esperava que você fosse comer", não. A ela, na verdade, entendeu, ela foi tão corajosa ao ponto, então ela está vivendo um amadurecimento no processo dela, né. Então assim, aquela mãe ficou maravilhada vendo aquela criança, entendeu, no meio coletivo. Porque muitas das vezes, eh, eu observo que os pais, entendeu, que têm crianças atípicas, ela acaba tendo muito medo do convívio coletivo. Então, por exemplo, teve um dia que eu fiz um evento que tinha uma criança, entendeu, que era bastante assim, ela estava bastante agitada no dia, e o pai toda ho e o pai: "Olha, Jane, eu estou lá fora e eu não vou embora". Só que quando a criança entra, eu prefiro que os pais fiquem distante, porque eu já tenho as meninas, entendeu, que me ajuda nesse processo. Então eu prefiro que as crianças fiquem sozinha no ambiente delas, entendeu, para que elas possam se autodesenvolver sem necessidade, para que elas se sintam seguras entre elas, que elas se ajudem, que elas possam, porque elas acabam dentro do universo dela identificando um no outro e ajudando em si. "Vem cá, toma um sabonete para você lavar a mão", porque eu ensino justamente tudo isso, "Vamos lá, a gente tem que lavar a mão agora. Vamos lá, todo mundo no banheiro. Vamos higienizar a mão, vamos produzir agora". Então eu ensino eles a usar touca, eu ensino a usar, avental, vamos tocar na farinha. Então, assim, quando eu tenho aquele bloqueio, mas eu estou do lado do meu amigo que está tocando na farinha, muitas das vezes a criança, quando ela está dentro de um ambiente coletivo de crianças que estão na mesma altura, desenvolvendo todo o trabalho, que não existe, entendeu, aquele pai, a mãe que vai te julgar,
ou um familiar que vai te julgar, a criança acaba tendo, entendeu? Um leque de desenvolvimento muito grande. Então, assim, o Cozinha Kids justamente ele nasceu para isso, para ser um espaço para que a criança possa ir lá, tocar numa laranja, pegar do pé, que muitas das vezes eu vejo ele, sabe, brilhando nos olhos, porque pega uma manga, que pega uma amora, que pega uma pitanga, que pega uma goiaba, que pega um maracujá. Então, esse contato faz com que muitos dos pais até falam: Meu Deus, eu nunca nem vi um pé na minha frente disso, e acaba também vivendo uma memória. Então, assim, tudo que a gente vive, tudo de modo geral, ele vai deixando-nos, entendeu, pontos negativos e positivos na nossa vida. Então, todas essa vivência, todas as sessões de terapia, seja nutricional ou de outros profissionais, ele está fazendo com que aquela criança dê um passo de evolução, mesmo que o pai não, muitas das vezes não enxergue, mas ele vai caminhando, sabe, para positivar. Mas a gente precisa também entender que a gente tem que aguardar o momento. Você já teve algum caso, assim, de, por exemplo, uma alimentação, a criança tem aquela seletividade alimentar, não aceita determinado tipo de alimento. Você já teve algum caso da criança não conseguir mesmo ingerir aquele alimento, e não querer mesmo de jeito nenhum, não adiantar você fazer nenhuma intervenção? Tem, tem, com certeza. Porque assim, a criança, quando ela chega para você, ela já vem, muitas das vezes, com um leque de pessoas que não tinham informação. E quando elas escutam, entendeu, no atendimento, você não pode falar mal do seu filho para os outros, você não pode dizer que ele não consome o alimento. Eu não posso ficar dizendo: olha, meu filho não come feijão, ele não come arroz, ele não come macarrão. Você não pode ficar fazendo isso. Não? Não, você não pode ficar fazendo isso, porque ele vai acabar entendendo que ele não come. E, na verdade, ele come outros alimentos. Então, na verdade, quando você está com uma criança que tem alguma questão de seletividade alimentar, você tem que saber ter uma mudança na sua linguagem para você poder falar. Por que que você se acha no direito de você chegar e dizer para todo mundo, entendeu? Meu Deus, o meu filho dessa mesa inteira não come nada. Se você sabe que seu filho tem seletividade alimentar, você chega no meio, entendeu? Com outras crianças, você é mãe e você é pai. Então você vai saber exatamente, não, a gente vai para esse ambiente, então ele come esses alimentos, você vai lá, vai levar a sua bolsinha, quando a pessoa oferecer para ele, aí você vai e fala assim: "Ah, filho, você quer, mas assim, a mamãe trouxe, entendeu? Aqui as suas coisas que você costuma comer, que você mais gosta." E aí, se a criança ela se sentir no momento à vontade a querer experimentar o novo, tudo bem, mas você não tem que chegar dentro do ambiente, entendeu? E expor a criança, porque isso faz, entendeu, com que ela não se sinta bem, ela tem um desconforto. Olha, eu tenho um exemplo que quando eu falo até eu começo a chorar, porque me emociona extremamente para você entender como é que é o universo da criança. Eu fui chamada para atender uma emergência. A avó pediu para que eu atendesse aquela criança, entendeu? "Gente, você tem como atender meu neto, tal?" Aí eu: "Tenho", fui atender a criança. Quando eu cheguei lá, essa criança ficou 3 dias sem se alimentar, só bebendo água. Então a avó ficou muito preocupada. E aí trouxe a criança para que eu pudesse fazer o atendimento com ela. Então eu fui com todo aquele trabalho, sabe, porque, assim, muito impactante, porque uma criança que está 3 dias sem se alimentar. Como é que ela vai me contar o que é que fez com que ela ficasse 3 dias sem se alimentar? Então, para você ver como a importância do terapeuta na condução da situação, né. Então eu cheguei, fiz todo um trabalho com ela, me apresentei, falei um pouco de mim,
e ouvi ele, comecei a perguntar como é que ele estava, as coisas que ele gostava, e aí eu comecei a fazer várias atividades com ele, entendeu? Para que ele se sentisse confortável de me contar o que aconteceu. Então, assim, depois de horas atendendo aquela criança, né, conversando com ela, e aí ela foi e falou para mim, ela chegou a um ponto que ela se sentiu confortável, porque na verdade, quando a criança chega para o atendimento, você não é uma pessoa do nicho de confiança dela, né? Então você precisa ter uma articulação muito grande no atendimento. Então ela foi e depois de muito tempo falou desse jeito assim: "Tia, você sabe por que que eu não quero mais comer?" Eu falei: "Não, não sei. Você quer me contar um segredo? Então me conta, que eu prometo que eu não vou contar para ninguém." É porque a minha mãe foi mandada embora do trabalho e Ai, meu quando Deus. ela chegou em casa, ela começou a chorar e disse assim: "Meu Deus, e agora como é que eu vou sustentar o meu filho? Como é que eu vou comprar as coisas que o meu filho gosta de comer?" Então aquela situação deixou a criança, né, Impactada, né? impactada. Então ela o que foi que ela pensou, né? Se a minha mãe não tem um trabalho para me sustentar, então o que que eu vou fazer? Eu vou Parar parar de de comer. comer, porque aí ela não vai se preocupar e ela vai ficar feliz com isso. Só que ocorreu, entendeu? Dele ficar esses 3 dias sem comer, então ele teve que ir para o hospital, teve que tomar soro. E a avó, entendeu, acabou, alguém falou para ela: "Procura a Jane", e essa criança chegou até a mim, e aí naquele momento, então eu fui, peguei uma boneca que era uma princesa e falei assim: "Olha, aqui está a minha princesa, que é a minha mãe, e aqui está a sua mãe, que é a sua princesa. O que é que você mais faz que faz a sua mãe feliz?" Aí ele foi, né, colocando as coisas, desenhando as coisas que fazia a mãe dele feliz. Qual é a comida preferida que ela faz para você e que você mais gosta? Aí ele começou a desenhar, e aí aquela boneca que estava lá na frente, então eu estava com a minha mãe e ele com a mãe dele. E aí ele foi desenhando tudo, fazendo os desenhos de bolinho. Aí eu falei desse jeito assim: "Você acha que a sua princesa vai ficar feliz se você não comer as coisas que ela faz? Porque tudo que a minha mãe faz, eu fico super feliz em comer. Então, se ela está preparando um alimento para você, né, então é porque ela gosta de você, ama você." Aí eu tive que explicar para ele que ele não tem que absorver uma situação de adulto, que naquele momento ela ficou muito triste que ela saiu do trabalho, mas que ela era uma princesa e jamais uma princesa iria ficar sem trabalho. Aí eu falei assim: "Eu sei que ela chorou, mas agora ela vai sorrir, porque você vai voltar a comer, e aí ela vai se sentir forte também, né, feliz porque você está comendo, e ela vai arrumar outro trabalho e vai te comprar muitas coisas gostosas para você comer." E aí ele virou para mim e falou assim: "Tia, eu tô com fome. Você pode me dar alguma coisa para comer?" Aí eu: "Com certeza", e tipo assim, segurando, Pra sabe, não as chorar, né? emoções, com certeza. Então eu fui lá dentro, então trouxe as coisas, então ele me ajudou, então ele preparou suco, então ele tomou suco, ele comeu, e a avó dele lá aos prantos, sem entender nada do que estava acontecendo, né, e depois eu falei para ela assim: "Vó, tá tudo bem. Assim que você, entendeu, tiver um tempo, você me liga que eu preciso finalizar o atendimento. E assim que a mãe dele, entendeu, tiver um tempo, me liga também." Aí eu falei para ela assim: "Eu mandei um coração no seu telefone, assim que você puder, você me responde." Porque eu tinha que explicar para ela a situação que estava acontecendo, para que eles não chegassem em casa, entendeu, e eles não pudessem conduzir a situação, mas com graças a Deus
foi um momento super importante, porque ele chegou em casa, voltou a se alimentar, né, não é à toa que quando ele chegou em casa, ele comeu comigo e quando ele chegou em casa, ele acabou indo dormir, porque ele estava com a barriguinha cheia, porque faziam 3 dias que ele não se alimentava. Imagine a dor, né, da mãe, porque a gente, quando o filho para de comer, que fica doente, para de comer, nossa maior preocupação é quando E para de comer. E assim, quando ela chegou em casa, entendeu? Então eu pedi para que ela fosse para um ambiente longe dele, eu contei a situação, a avó e a mãe, elas choravam, sabe? E aí eu falei assim: "Gente, olha só, já foi tudo resolvido, então assim, vamos finalizar o assunto, porque assim, para vocês entender que essa criança, entendeu? Ela tem total percepção do que está acontecendo". Então, muitas das vezes a gente vive e chega dentro de casa, entendeu? Com vários problemas e a gente acaba não entendendo que ali é um ser humano em desenvolvimento que não entende o que está acontecendo. E aí, que bom que, assim, deu tudo muito certo, né? Até a avó ficou preocupada, porque ela falou assim: ai, Jane, você estendeu tanta questão do atendimento, mas, assim, além da gente ser profissional, a gente precisa primeiro, acima de tudo, trabalhar com a nossa humanização, né. Então a nossa humanidade tem que vir primeiro. Eu não estava ali fazendo um atendimento, entendeu, contando com a hora, eu estava ali atendendo porque eu precisava virar uma chave. Então se eu não tivesse, entendeu, insistido e naquela criança, hoje a gente poderia ter uma outra criança, entendeu, com um quadro de seletividade alimentar grave, porque ela poderia entrar em sofrimento, e sofrimento, e sofrimento. E ela demorou muito a me contar o que foi que aconteceu. Até ele confiar em mim e me contar, demorou bastante tempo, mas que bom que deu tudo certo, né. E a gente conseguiu, na verdade, ter uma evolução nesse caso. E assim, falando das crianças atípicas, né, a gente tem muito casos, assim, de criança com questão de prisão de ventre, com dificuldade, né, do trato intestinal. Isso é muito sério, né. Então, assim, isso está muito focado na alimentação, porque já tem fatores, outros fatores também, né, tipo estresse, que também, ocasiona também essa questão. Mas na alimentação, eh, os hábitos, além de, né, de comida saudável que essas crianças têm que esses pais têm que estar agindo para essa criança poder ter um trato intestinal adequado, para ter uma vida saudável, né, porque às vezes é uma situação bem complicada que a criança passa, muito difícil. A gente tem que tentar introduzir, entendeu, fibras, água dentro dessas dentro da alimentação das crianças, né, porque muitas das vezes o nosso problema maior é o consumo hídrico. Muitas crianças elas têm um problema muito sério na ingestão de água. A maioria, particularmente dos que eu atendo, a maioria a gente precisa suar a camisa. Vamos mudar a garrafa, vamos, né, vamos sentar e explicar. Eu gosto muito de pegar assim e mostrar para elas, entendeu? Que eu tenho um bonequinho que é o corpo humano, então eu vou explicando para elas que é importante ela ingerir a água, porque a água ajuda em todo esse processo, que às vezes a barriguinha dói porque está com falta de água, né, porque às vezes não consegue evacuar, porque está precisando de água. Muitas das vezes, por exemplo, tem uma criança que ela come só arroz. Então você pode tentar, entendeu? Dentro daquele arroz, tentar, por exemplo, colocar uma aguinha de aveia dentro daquele arroz, né? Se a criança permitir a consistência, você pode tentar. A criança gosta de farofa, então você, em vez de usar a farinha, você pega a farinha da aveia e faz a farofa para a criança, vai fazendo uma alternância para poder ir tirando uma e colocando a outra, né. Então, assim, a gente precisa ir vendo
no meio daquilo que a criança toma, por exemplo, a sua filha, ela toma leite com Nescau, né? Então, um exemplo, você pode pegar, misturar metade do leite de aveia e o cacau. Que aí você já vai introduzindo nela um alimento mais saudável, que vai ajudar ela, entendeu? Nesse processo digestivo. Então, a gente precisa tentar ver, entendeu? Pelo que a criança come, o que que a gente consegue substituir de saudável, né? Porque sempre tem um alimento que a gente pode trocar pelo outro. Claro que nas crianças, entendeu? Que tem aquele grau de seletividade alimentar muito grande, a gente precisa tentar modificar, né? Mas, por exemplo, agora há pouco tempo eu tenho uma criança que ama bolo, então, igual eu te falei para vocês, né? Então, eu fiz o bolo com a massa de feijão. Então, a massa do bolo era feijão. Então, ela pegou aquele bolo. Então, hoje ela fala, tia, eu como feijão, né? Come, porque você come o bolinho feito de feijão. Então, eu peguei, preparei um bolo de cacau com a massa de feijão. É muito, assim, é um assunto, né, vasto, né? A É, alimentação, a gente fica assim, tanta coisa, são tantas etapas para a gente poder, né, desenrolar em relação à alimentação que a gente fica assim, gente, como que pode, né? Às vezes as pessoas não dão importância, eu falo por mim como mãe, né? Porque a correria do dia a dia, a gente acaba ficando no mais prático, né? Então, o ideal para a criança é verdura, legume. Sempre aquela criança tem, a criança sempre tem aquela fase, né? Não quero comer isso, ou não quero comer aquilo, ou não vou comer isso, hoje eu não quero isso. A minha filha teve a fase da batata, teve a fase da massa, teve uma fase de cada. Agora eu tô tentando, como ela já vai fazer 14, mas ela tem síndrome de Down, ela tem as dificuldades dela, as limitações, implantar algo mais saudável, né? Agora tô na dificuldade, né, do leite, para para mudar. Refrigerante também, tirando. O que você falou, não, lógico que eu não vou, a criança não vai comer o que a criança gosta. Claro que come, mas de uma forma que não fique todo dia. Se você vai comer todo dia salgadinho, todo dia bolacha recheada, não, tem que ter seu limite, tem que ser o seu dia. Tem, inclusive, meu filho mais velho, a gente tem esse dia de comer bolacha, de comer salgadinho, tem. Mas tem, tanto é que eu faço o exame deles, graças a Deus. Inclusive os dentinhos, não tem cárie, não tem nada, porque a alimentação também ajuda nessa questão dos dentes, né? Dos dentinhos, não ter cárie, não ter tártaro. Porque quando a criança se alimenta bem, automaticamente não come muito doce, não come muita gordura, a criança vai fazer o quê? Vai ter os dentinhos vão estar, a visão também tem alimento que ajuda na visão, né? Ajuda a questão da visão também na escola. Cognitivo, né? Fala muito no cognitivo da criança, uma alimentação equilibrada, né? com certeza. E as deficiências fazem, entendeu? Assim, quando você tem uma deficiência, a criança tem muita essa deficiência, entendeu? O organismo ele vai recebendo muitas pancadas. Por exemplo, se você come muitos alimentos agressores, então aquilo dali, a criança tem picos de glicose, pancadas no pâncreas, então sobe, desce a glicose e vai alterando. Então, tudo assim, tudo é um conjunto, né? Então, claro que se você ir tentando substituindo tudo que você pode na criança, deu pelo lado mais saudável, né? Melhor. Eu sei que tem pais, entendeu, que enfrentam várias lutas. Porque, por exemplo, a acessibilidade ao tratamento hoje é a maior É a maior dificuldade, né? dificuldade. É. Hoje é a maior dificuldade. Eu acredito que tem pais, assim, que querem levar os seus filhos para nutricionista. Porém, a barreira, né? Porque já são principalmente famílias atípicas. As barreiras dos profissionais, por exemplo, tem pais que querem, quero que meu filho faça um tratamento com psicopedagogo, por exemplo. Mas às vezes a barreira de conseguir isso aí, a barreira financeira, porque já são todos os outros tratamentos, às vezes precisa pagar um neuro particular, às vezes precisa pagar uma fono. Então vai dando prioridade àquilo que aparentemente eu quero ver meu filho falar.
preciso desse medicamento, então vai fazendo isso. Então a dificuldade de acesso a determinados tratamentos que é mega importante para essa criança fica passando. Então assim, eu acredito, né, e o Fala Típico está aí para isso, para que a gente um dia consiga que todas essas pessoas tenham acesso aos profissionais adequados e possam ter uma intervenção também adequada em todas as áreas, né, porque a criança que se alimenta bem, ela vai bem na escola Com também. certeza. Isso vai impactar em todas as áreas da vida dela. E se ela está se alimentando bem, com uma orientação, nas outras terapias elas também vão ter avanço. Então, tudo passa pela alimentação, passa pelo gastro também. Se a criança tem a oportunidade de ir em um gastro, a criança também vai fazer todos os exames ali gastrointestinais, vai saber as vitaminas que precisam ali, vai estar numa nutricionista. Eu costumo falar, meu filho até fala que eu fico muito nisso, eu prezo muito a medicina preventiva, né, você cuidar, você investir no seu cuidado para você não precisar gastar com medicamento. Então eu acredito muito na medicina preventiva, eu acredito muito na questão da alimentação, né, de alimentar, eu pego muito no pé do meu filho quando não se alimenta direito, pego muito no pé do meu marido que tá nos bastidores, porque água, eu boto alarme para tomar água, garrafinha, cada um tem sua garrafa para tomar água. Então, assim, eu acho que se cada um procurar se informar, foi o que você falou, tá aí, gente, tem as informações. O tempo que a gente perde, né, na internet vendo certas coisas, a gente pode tirar esse tempinho para pesquisar como nós vamos modificar os nossos hábitos. Às vezes são coisas simples que a gente pode mudar. Eu, por exemplo, ao invés de comer hambúrguer na rua, eu faço em casa. Eu prefiro fazer em casa, porque eu tenho problema no trato intestinal, eu tenho problema de síndrome do intestino irritado. Então eu não posso comer em qualquer lugar. Então eu faço em casa. Eu aprendi a fazer pão caseiro, eu aprendi a fazer bolo com massa fit, com aveia, aprendi a fazer bolo sem sem glúten, porque teve uma época que o médico falou que eu tinha que tirar, eu fiquei 1 ano sem ingerir glúten. Então eu aprendi a fazer de uma forma gostosa, aprendi a fazer um doce. Então assim, eu fui e meu filho foi junto comigo, meus filhos foram junto comigo nessa. Então são hábitos simples que a gente vai mudando, a gente vai modificando, a gente vai começando a ter uma vida saudável. E os pais são o espelho dos muitas das vezes. Não Estão adianta começando o hábito por você. porque você fala assim: "Ai, come. Ah, come essa verdura aqui", mas você não come. É, "Ah, você tem que comer isso aqui", mas você não come. "Ah, senta aqui", botou na mesa, bota na mesa a salada. Eles vão ver que você tá comendo, tá ali, tá exposto ali. Vão sentar ali, vamos comer, daqui a pouco quer experimentar um tomate. Então assim, quer fazer um suco, vamos lá, vamos bater um suquinho. Então tudo isso, nós somos exemplos deles, né. Eles estão olhando pra gente e nós somos aqueles que eles precisam que eles olham assim: "Poxa, meu pai e mamãe estão comendo, eu vou comer também". Eu faço muito suco, uma vez bati um suco de inhame com abacaxi para o meu filho. Fiz o suco com inhame e tal, aí botei na mesa, tomaram, aí daqui a pouco quando ele terminou de tomar, né: "Mãe, que suco gostoso", falei: "Tem inhame nele". E ele: "Mãe, muito gostoso e tal". Depois ele mesmo começou a fazer. A bater o suco com inhame. Então, assim, tudo é a forma que você vai apresentando e realmente isso faz toda a diferença para e para ter uma adolescência, né, crescer, ter uma adolescência saudável também, né, você tem que começar ali na infância, conforme for crescendo, a adolescência começa a gastar muita energia, né, porque adolescente come muito, né. Come bastante, eu tô nessa fase do adolescente que come muito. Então, assim, é muito carboidrato, é muita carne, é muito feijão, é muito arroz, é muito tudo, né. É muito pão, então tá nessa fase. E a gente precisa também estar incluindo na alimentação, já que gasta mais energia, coisas saudáveis também. Não só ficar só no arroz, no feijão, carne, arroz, feijão, não, tem que colocar também, né, uma salada, um legume, né, para poder essa criança também ter disposição de estudar, de ir para a escola, porque a rotina do adolescente também é muito pesada, começa a ficar muito corrida, então a gente também precisa pegar nisso aí, e tudo vai sair da gente, tudo somos nós. Gente, o alimento é o nosso combustível. Então, se você quer que seu carro funcione corretamente, você tem que botar um combustível de qualidade, né. Então, assim, hoje mesmo até um pai estava muito reclamando justamente com isso, né, falando: "Ah, é porque ele tá numa expectativa que a criança melhore a questão da alimentação, que aquela criança evolua", mas assim,
muitas das vezes a gente precisa, sabe, ter uma rede de apoio lá fora. É todo mundo, na verdade, quando você tem uma criança que tem seletividade alimentar, que ela tem um problema de questões alimentares, todas as pessoas que convivem com a criança, elas são, entendeu? Super importante de ser uma rede de apoio. Porque, por exemplo, aquela mãe que sai de casa de manhã para fazer 10 terapias na criança, quando ela chegar em casa, ela precisa ter um alimento para oferecer a essa criança. E às vezes ela acaba não oferecendo um alimento saudável, porque ela não teve nem tempo de preparar. Às vezes eu tenho mães que chegam lá e me falam: "Ai, já faz 3 dias, já 2 dias que eu quase não como direito, com o olho fundo", que não tem tempo, porque pega uma criança e tem uma super rotina pesada. Mas assim, se você, entendeu, tem uma rede de apoio no seu dentro do seu nicho, sabe, por isso que eu acho que o super importante é você conversar com a família, para poder ela te ajudar. E, por exemplo, eu tenho uma avó, entendeu, que ela que faz a alimentação da mãe e da filha, justamente quando elas estão ausentes, para quando chegar ter uma alimentação de qualidade no momento. Mas se aquela avó não está atrás dos bastidores, aquela criança e aquela mãe acaba nem se alimentando bem. Porque é muito exaustivo as terapias, é muito cansativo para aquela mãe. Então ela vai ter o tempo, entendeu, dela de produzir um alimento, de comprar o alimento quando a criança está dentro do ambiente escolar, né. Então, que na verdade as crianças que são no caso, as crianças que são atípicas, elas têm uma relação muito, assim, íntima com a família, né. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ela, quando vai tomar a mamadeira, ela cheira para saber se tem um cheiro da mãe na mamadeira. Se a avó prepara, isso eu digo porque eu vi inclusive um vídeo, né, a avó preparando e dando a mamadeira, quando a criança cheirou a mamadeira: "Não quero, não foi a mamãe que fez". Então, assim, para você ver como existe, entendeu, aquelas crianças que têm, assim, um envolvimento muito forte com a família. Então isso, sabe, é muito importante quando vem todo mundo fazendo um trabalho de ajuda. Então se aquela família prepara um suco, uma comida para aquela mãe vai ter, entendeu, como se alimentar, aquela criança vai ter também oferta, né, porque hoje eu fiquei muito impactada, porque eu não gosto muito nem de ver, porque eu sei que a realidade é dura. Então hoje tive uma mãe que estava falando justamente sobre isso, porque ela não tem condições de bancar as terapias da filha. E ela o sonho da vida dela é que a criança fale, que a criança tenha evolução igual a outros pais, entendeu? Que tem condições financeiras e que pode custear todo o tratamento da criança. Então, assim, eu acho que hoje nós como sociedade, como consciente que existe, entendeu? Eh essas crianças que estão, na verdade, abandonada pelo serviço público, né, a gente precisa ter, se juntar para tentar, fazer, entendeu, cobrar, fazer alguma coisa para que essas crianças saiam desse nicho que estão, né. Então, assim, é o que eu você tinha até relatado para mim, né, quando nós fomos conversar, que tinha uma criança que tomava mamadeira, foi até os 9 anos, né. Isso. Imagine o prejuízo, criança só ingerir mamadeira durante 9 anos, tomando mamadeira até 9 anos. Então, assim, até para a questão, né, odontológica da criança, é prejudicial, né, porque e só mamadeira. Gente, isso você fica assim, aí a gente quando não entende, a gente fica: "Como isso?", né. É assustador, né? Como? Como que uma criança fica 9 anos só tomando mamadeira? 5 mamadeira por dia.
E assim, na verdade, hoje, como ela já está com 9 anos, na verdade são 5 etapas de mamadeira, porque cada etapa de mamadeira, por exemplo, 8 horas é o café da manhã, então são 2, 3 mamadeira. 10 horas, uma mamadeira. Na hora do almoço, 3 mamadeiras. Então, assim, Nossa. a criança, né, então assim, na verdade, faltou, sabe, consciência de quem acompanhava aquela criança para poder justamente explicar à família que existe, entendeu, profissionais adequados, TO, psicólogo, existe toda uma cadeia de profissionais que podem acompanhar aquela criança. Mas aí o que que acontece? Muito dos profissionais, às vezes, ele acaba pegando o problema e Ih, gente. guardando para si, né. Pega o problema: "Mãe, é assim mesmo, um dia passa". E foi o que aconteceu, né. A criança chegou com 9 anos e só tomava mamadeira. Agora, entendeu, vemos algumas evoluções, mas, por exemplo, foram 9 anos de ausência de profissionais, de erros, na verdade, de uma família que, na verdade, manteve aquela criança dentro daquele ambiente, porque, por exemplo, é muito triste quando você vai atender os pais, entendeu, e eles falam: "Eu não deixo meu filho ir para casa de ninguém, ele não vai sem mim". E eu também prefiro que ele nem vá nem comigo, porque chega lá, entendeu, eu fico com medo dos olhares, da das falas das pessoas, e eu não quero ver o meu filho sofrer. Então, justamente isso a gente precisa trabalhar para evitar que isso aconteça, porque a criança um dia ela vai crescer e ela precisa ter as memórias dela de convivência com outras crianças. "Ai, mãe, porque o meu amigo me chamou para ir na casa dele". Filho, melhor não. Porque eu já escutei várias vezes isso, né. Assim como eu vejo uma sociedade hoje com tanta informação, excluindo crianças. Então existem crianças que eu acompanho, entendeu, que eu já tive que ir na escola várias vezes fazer reuniões, intervenções, e assim mesmo a escola para ela, entendeu, aquela criança não existe, né, não faz questão de estimular a criança a participar junto com as outras, prefere que a criança fique dentro de salas, entendeu, fazendo um desenvolvimento individualizado e não a criança fazendo um coletivo. Então, uma vez eu e o Igor, a gente chegou no aniversário de uma criança e, assim, a mãe tinha convidado metade da escola, e da escola não foi nenhuma criança. E aí aquela criança: "Tia, eu tô aqui aguardando que os meus amiguinhos vão vir". E aí o que que acontece? Aquela decepção de não comparecer. Então assim, hoje, gente, eu acho que a gente precisa, sabe, ter uma visão, assim, muito humanitária em todos os termos, né. Dentro da minha casa, eu recebo várias crianças, eu tenho amigas que eu recebo várias crianças que fazem parte, entendeu, que fazem atividades no coletivo, então, assim, eu não me importo quando uma criança pega um copo e ela quebra, porque eu sei que aquilo dali não foi que ela fez por querer. Né. Então ela pegou um objeto e acabou quebrando. Então, assim, quando acontece qualquer situação e que os pais ficam, assim, querendo agir ou: "Não, pode deixar, não tem problema não, você ajuda a tia a limpar?". Aí é hora: "Tia, você não vai brigar comigo?". Igual teve uma criança que falou assim: "Tia, você não vai me bater?". "Não, por que eu iria lhe bater?". "Não, porque eu quebrei seu copo". "Não". Vamos me ajudar a colocar no lixo? Porque aí outra criança não vai se machucar. O que que você acha? Você me ajuda? Eu pego a vassoura e a pá, e você varre e eu apoio a pá. Então aquilo dali, a criança fica, sabe, olhando para você e muitas das vezes, sabe, eu tenho que chegar e conversar com os pais: "Olha, a gente não pode conduzir dessa forma agressiva", porque na verdade a criança ela está desenvolvendo.
Então existe hoje as crianças atípicas que têm o TOD, né, que acaba, se você fala qualquer linguagem que oprime ela e ela acaba reagindo agressivamente, Tem o TDAH, né, né. que tem a questão, né, que Ex tem a questão da exatamente. demais da desatenção, que aí às vezes quebra alguma coisa porque está muito aqui agitado ou não presta muita atenção, tem aquela questão. Então, assim, tudo acho que tudo é forma que a gente orienta essa criança e começa por nós, né, familiar. Gente, nós estamos encaminhando aqui para mais não, finalizar o nosso podcast. Eu quero agradecer aqui a Milena, que veio hoje para ser minha co-apresentadora no lugar da Thalita. A Thalita não veio, gente, porque a Thalita teve algumas coisas para resolver, forças maiores, por isso a Thalita não está aqui, mas a Milena está aqui, que também faz parte, né, do Fala Eu Típico. que agradeço, foi uma honra estar aqui hoje com vocês, gente. Muito obrigada pelo Nós agradecemos, né, a nossa co-apresentadora, Milena. Eu quero agradecer imensamente a Jane. Muito obrigada. Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. Acredito que quem está em casa também aprendeu muito. Eu acredito que vai ver e que a nutrição é importante na vida da criança e que nós precisamos realmente nutrir para que a criança possa estar bem em todas as suas atividades. Você que está em casa, vai lá no Instagram, procura Cozinha Kids, onde a Jane está lá mostrando um pouco desse projeto, desse trabalho que é feito com as crianças realmente põem a mão na massa, né? Vai lá procurar um pouquinho. Você que está em casa também, vai lá no YouTube, já segue a gente lá, ative o sininho para receber as notificações. Fique ligadinho no nosso Facebook, Fala Típico, nosso Instagram, tá bom? Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Vamos nos apoiar para que juntos venhamos difundir essa causa, né? Quero agradecer aqui, né? Quero agradecer os nossos patrocinadores. Isso mesmo. A Microlins Araruama é nossa parceira, gente, a nossa parceira. Lá você encontra cursos de qualidade. E você, mamãe atípica, papai atípico, seu filho é bem-vindo na Microlins. Também a Microlins está aqui na telinha, tá aqui na telinha, o ponto tá falando, tá aqui na telinha. A Microlins. Quero agradecer, ó, a MS Studios, olha, responsável por essas lindas canecas do Fala Típicos, tá? Gente, pode ir lá, eu super indico. Vai lá, que você vai encontrar o melhor na questão de sublimação, tá bom? Tem vários itens lá. Siga também nas redes sociais. Também falta um patrocinador aqui. É a Gabriela. Gabriela é a nossa parceira do dia. Que está disponibilizando o brinde para nossa convidada, Jane, Obrigado. para te agradecer por estar aqui conosco hoje, Obrigada. tá bom? Falta uma patrocinadora aqui, falta aqui. Uma, vamos passar aqui para nós estarmos falando. Gente, a Luciane da Silveira, gente, nossa patrocinadora também, tá bom? Está conosco no Fala Típico, uma parceira que está nos ajudando, abraçou essa causa, tá bom? Já siga nas redes sociais os nossos patrocinadores e fique por dentro do trabalho de cada um. Ai, pessoal, eu queria agradecer por esse momento. É muito importante a gente abrir, entendeu, o nosso leque de diálogo para poder ajudar, entendeu, as famílias nesse nesse todo percurso com as crianças, né. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no Cozinha Kids, precisar de qualquer coisa, pode me chamar no inbox lá no direct do Instagram, que eu posso passar algumas dicas, orientações, espero que tenham ficado bem esclarecido. Queria agradecer a todos os patrocinadores por essa noite, por esse momento, né? Porque é muito importante que os patrocinadores fizeram de apoiar essa causa. E isso é muito importante, né? Porque se nós, como sociedade, em si abraçar a causa, a gente consegue ajudar outras pessoas nesse processo de evolução. Obrigada a vocês, meninas, que foram incríveis nessa noite. Nós que te agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada.
Gente, eu agradeço a vocês que estiveram conosco nesse podcast e até o próximo com mais especialista orientando, desmistificando e direcionando a comunidade atípica. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Boa noite, Boa noite, gente. gente. Obrigada.